Olá, amigos, mais um programa da Engenharia e Cidadania. Ao meu lado, meu grande amigo e apresentador e também presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Praia Grande, o engenheiro Felipe Mendes. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Um prazer, João, estar Eu já estava com saudade, hein, Felipe? Novamente, Olha, já estava com saudade, faz tempo que você não estava vindo. Terça-feira passada eu estava aqui, hein? É muita atividade, não é isso? É um E pouquinho. hoje convidados especiais como sempre, né, Felipe? Olha, hoje vamos falar com o Múcio. O pessoal só chama ele de Múcio, é Múcio Luiz da Silva. Prazer ter você aqui, Múcio, com a gente. E ao lado da sua filha, se formando em engenharia, a Rafaela Beatriz dos Santos Silva. Prazer ter você aqui, Rafaela. Prazer também. Olha que bacana, hein? Ô, Múcio, vamos falar um pouquinho, né, da segurança, um pouquinho dessa questão de projetos, de ABCB, enfim, de vistoria de bombeiro, né, essa mística, né, porque tem gente que fala vai ter vistoria de bombeiro e sai correndo, né? É isso aí, é João. incrível, né? Então não precisa ter esse sufoco todo, né? Nem sempre. Boa noite a Depende, todos. né? Boa noite, João. Já entramos com tudo no assunto, olha lá. Boa noite, Felipe. A Rafaela está presente aí. Eu agradeço aí a oportunidade de estar participando do programa Engenharia e Cidadania. Como o João bem disse, vamos tentar trazer assuntos interessantes voltados para essa área, da área de segurança contra incêndios. A maioria da comunidade, da sociedade entende como a área de AVCB, a parte de bombeiros. Então vamos tocar o programa aí e tentar passar o máximo de informações que a gente puder Vamos para desmistificar esse negócio aí, né, Exatamente. Múcio? Vamos Porque tentar senão- aí jogar na comunidade técnica e na sociedade sobre essa área de segurança contra incêndios. E da importância que é, Com né? certeza. Realmente a gente viu agora, acontece alguns acidentes, né? Em áreas assim, de pessoas menos favorecidas, né? Mas a gente vê como uma instalação, como uma questão, né? É importante para salvar vidas, né? João, e tá acontecendo muito, né? Continua acontecendo, tá frequente a questão de incêndio em apartamento. Também. Moço, meu, Em Santos cada está quase toda semana semana tem- está acontecendo. É, por Múcio. incrível que pareça, Conta pra gente a por quê. probabilidade de ocorrer incêndios, relativamente, ela é baixa. Ah, O problema são os impactos que esses incêndios podem causar. sim. E em muitos casos, pode ocorrer por falha de equipamentos, os equipamentos que são previstos nos projetos de incêndio. Pode também ocorrer por falha humana e não saber utilizar corretamente esses equipamentos. De repente, por falta de participação em cursos de treinamento de brigada de incêndio, que é um momento onde os instrutores passam detalhes de como operar o hidrante, de como operar o extintor de incêndio, conhecer também a característica da sua edificação para ele poder se comportar caso tenha um princípio de incêndio. Mas eu estou recebendo aqui algumas perguntas também, Múcio. O pessoal está falando o seguinte também. Muitos prédios antigos, principalmente na orla marítima de Santos também, que não há uma manutenção devida e a carga só vem aumentando através dos anos com mais equipamento elétrico, puxando, enfim. E acaba acontecendo essa situação também, Aqui né? já passa pra parte elétrica, né, moça? Aquela parte exato. de dimensionamento. Na verdade é aqueles puxadinhos, né? Que Exatamente. Todo mundo- entendeu? E a maioria dessas edificações, a época que elas foram projetadas e edificadas, não existia a gama de equipamentos que existem hoje, que demandam hoje nas edificações. Então eram coisas simples que existiam, era uma televisão, era um rádio, male uma geladeira ali. E olha Então lá. a carga elétrica era relativamente baixa nessas edificações. E aí com esse crescimento, com esse acesso da sociedade a vários equipamentos, e o equipamento, o apartamento, ele acaba não tendo a capacidade para receber isso aí. Então, às vezes o proprietário da edificação, ele não contrata um profissional para fazer uma avaliação desse Aí é que sistema. é, né? Porque passa o tempo, o pessoal vai, aí dá um curtiozinho aqui, troca às vezes um cabo que às vezes não é tão necessário, ou Ele ou vai que é bem reparar, dimensionado. exatamente, ele vai reparar a parte elétrica, mas ele esquece de ver toda a sequência daquela parte elétrica, o quadro elétrico, a distribuição, o diâmetro dos fios que estão distribuindo, a entrada principal da edificação. Às vezes não é simplesmente você aumentar a carga de um disjuntor para evitar que aquele equipamento fique desarmando, porque ele foi feito, foi projetado para aquilo. É um equipamento que responde a uma temperatura, aumentou a temperatura da distribuição elétrica, ele desarma o disjuntor. Aí o pessoal acaba
colocando disjuntores que suportam mais amperagem É verdade. e sem fazer uma adequada O contratação de um professor. O disjuntor acaba não desarmando Exatamente. e vem fogo. E antigamente também as leis do bombeiro, de AVCB e tudo mais, era diferente também, né? Além da capacidade, igual você falou, do disjuntor, a capacidade da fiação elétrica, da potência e os equipamentos que vieram tendo, todos nós temos acesso hoje, a parte de combate contra incêndio era um pouquinho mais precária, né, moço? Exatamente. Falando um pouquinho dos prédios que acabou de pegar fogo aqui em Santos, né, de 3 andares. Não, prédios de 9, 10 andares. Mas né? semana passada teve um também. Teve de um 3 menor, andares. pegou agora, uns 2, 3 dias atrás, na Azevedo Sodré, de 2, 3 andares. Mas são também. edificações que remontam em idade similar àqueles grandes incêndios que nós temos história. Edifícios com 50 anos, 60 anos de idade, que foram construídos em legislações anteriores às que nós temos hoje. Qual que é o fato? Né? A cultura de segurança contra incêndio no Brasil. Então, normalmente as legislações elas são rigorosas em função dos acontecimentos. Então, por exemplo, esses prédios, eles foram projetados em função da lei da época. A lei previa condições mínimas de segurança contra incêndio. E a edificação, ela, com bastante equipamento hoje, ela requer algumas adaptações para que aumente um pouco mais a segurança. É verdade. Ô, Lúcio, eu queria até aproveitar que você falasse um pouquinho da tua empresa e a prestação de serviço que ela presta. Conta um pouquinho da história da tua empresa, quando ela começou. A nossa empresa, a Progeseg Segurança contra Incêndios, a marca ela já existe há 12 anos. Nós trabalhamos principalmente de maneira mais efetiva na questão de elaboração dos projetos de segurança contra incêndio, as edificações novas, as adequações e adaptações para as edificações antigas. Olha aí. E é o que eu falo, não é caro. Prevenir não é caro, concorda comigo? Sim. Às vezes a pessoa fica, mas eu vou chamar só para vir aqui e tal, vem um engenheiro olhar a minha instalação, mas se faz necessário, Sim, né? normalmente o preço global que envolve a segurança contra incêndios em uma edificação, comparando com o conjunto, com todos os sistemas que existem, era relativamente pequeno. Pequena, né? Não se necessita um investimento enorme para poder aplicar essas questões, para atender a legislação, o que pede a legislação. Porque você vê, né, Felipe, quando é uma unidade, o fogo pode se espalhar e comprometer todo o prédio, né? Toda a edificação, né? Exatamente. E falando em custo, preço, o Rafael acabou de me falar aqui que quem está assistindo o programa Engenharia e Cidadania tem 10% de desconto num projeto. Opa! É isso aí, pode chamar a gente. Fala aí, Rafaela, como é que é isso? Pode chamar a gente, que a gente vai precisando, pode chamar. Que bacana, né? Como você faz essa avaliação? Vamos falar das novas construções, Felipe? O que você acha? A nova construção é bem tranquilo, né, moço? Sim. Para aprovação do projeto em prefeitura, a gente apresenta um projeto de bombeiro. Tá. O que é importante? Toda vez que se nasce um prédio, toda vez que o arquiteto, o projetista, ele está com a ideia daquela... Está idealizando o sonho, ele está criando, ele está tendo vou nascer uma edificação, ele precisa estar principalmente cercado de uma equipe multidisciplinar. Sim. Então, no momento que ele vai alocar um terreno, a distribuição, o tipo de edificação, a altura dessa edificação, as unidades que existem nessa edificação, ele precisa estar cercado de vários profissionais. Então, tem lá o engenheiro eletricista, o engenheiro hidráulico, o estrutural e o bombeiro. O bombeiro é fundamental, até por conta do quê? As únicas duas condições que exigem a aprovação de órgãos é a questão do projeto arquitetônico, que é prefeitura, e o projeto legal de incêndios, para que aí sim seja liberada a construção dessa edificação pelo órgão municipal. Em contrapartida, a cultura de contratação deste profissional de bombeiro, ele acaba ficando um pouco, não tem tanta relevância ainda para a sociedade essa questão, porque a preocupação maior, não deveria, a preocupação maior com a maioria dos empreendedores é com a questão do AVCB.
Que hora que eu vou ter o AVCB? Exatamente. Aí, quando se dá maior atenção para a questão de bombeiro, é quando está chegando quase no fim de obra. E você tem muita autoridade sobre isso, que você é um ex-bombeiro, Sim, né? Isso. Então sou você conhece veterano do bombeiro. Você exatamente. sabe muito bem o que é isso, né? A gente acaba tendo, por ter vivenciado na instituição, eu atuei por 26 anos Olha aí. como combatente, Uma vida, trabalhei em incêndios, atendi ocorrências de incêndio, salvamento. Então, Você viu de perto temos tudo algumas isso, né? vivências. E essa vivência, ela acaba melhorando a prestação de serviço na hora de fazer a prevenção. Então, eu costumo dizer que eu trabalhei muito na questão de ir para o incêndio, de apagar os incêndios. Hoje você quer prevenir Exato. os incêndios, Queremos né? evitar, não queremos vítimas, não queremos lesões, Sim, com certeza. queremos uma edificação bem mais segura. Essa é a ideologia e é o papel fundamental da nossa empresa, da minha empresa. Eu falo nossa porque é nossa e tem a minha filha que está também seguindo esse legado aí com a Tá gente. se formando já em engenharia, Se formando não já. é isso, Rafaela? E como é que é trabalhar com o pai, hein? Um pai exigente como esse aí, né? Não, na verdade é muito inspirador. O meu pai, ele é um ótimo profissional, muito diferente dos outros profissionais que eu observei no decorrer da engenharia. É. E ele me inspira no decorrer dos dias, me ensina muito. Essa convivência e essa experiência de vida que ele teve praticamente dos dois lados, né? Isso. Com certeza. E ele faz questão de fazer o certo e de me ensinar o certo também. Bom, é o que a gente... Ninguém chega, né? Ninguém tem sucesso por acaso, Sim. não é verdade? Isso é sinônimo de muito trabalho, responsabilidade e dedicação, né? O que é importante destacar, até em se falando de licença do Corpo de Bombeiros, o AVCB, quando aquela edificação, qualquer edificação que ela é aprovada pelo Corpo de Bombeiros, subentende-se que atendeu o mínimo. Até porque as vistorias, elas não acontecem da maneira que muitos imaginam. O Corpo de Bombeiros, quando é acionado quando é requerido para fazer esse tipo de vistoria, ele a realiza através de inspeção visual dos sistemas instalados e por amostragem. De quem é a responsabilidade de garantir a segurança contra incêndios na edificação? É um bom projeto legal de incêndio, Tá. uma boa instalação e acompanhamento técnico dessa instalação e o comissionamento. Então, edificações que possuam rede de hidrantes, alarme de incêndio, sistema de iluminação de emergência, é muito importante a participação do profissional, do engenheiro, do arquiteto na comissão durante a instalação desse equipamento, porque a responsabilidade final é de quem executou, de quem projetou Sim. e principalmente de quem executou aquele sistema. Ele vai dar a garantia no momento que ele emite a devida responsabilidade técnica, quer RT, quer RRT. Importante, né? Então, vamos por parte. Então, para a gente aprovar um projeto, precisamos do projeto de combate contra incêndio. Sim. Tá? Para iniciar uma obra. Para finalizar a obra, precisamos do AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, essa parte de edificação, que estamos falando plurihabitacional, né, que seria Sim. um prédio, a gente vai falar, tem prédio que é abaixo de 50 metros, 52 metros, não precisa de pressurização em escada. Acima de 52, 54 metros, você pode verificar melhor, já precisa de uma escada pressurizada. Então, a gente tem que atender o máximo à legislação para que a gente possa dar segurança para, né, a Rafaela está se formando agora, o moço já é engenheiro, para que a gente possa dar segurança para os moradores que vão estar habitando naquele prédio. Então, após a liberação, o habite da obra só sai com o AVCB. Sai depois do AVCB. Só sai depois do AVCB. Então, primeiro passa pela vistoria do Corpo de Bombeiro, depois a gente dá entrada no habite na prefeitura. E, além disso, nós temos a brigada de incêndio, que é feita por moradores do prédio. Exatamente. Então, essa questão que o Felipe colocou é extremamente importante com relação à característica das edificações. Em função da área construída e falando em edificações verticalizadas, a questão da altura da edificação, existe divisores de águas. Ou seja, em função da altura, É que você pode tem ter todo um pouquinho pode ter mais enriquecimento da legislação. Pode requerer dos profissionais projetar sistemas que necessitem ainda mais de acompanhamento técnico e de contratação de empresa e pessoal especializado. Então, é extremamente importante que, não só contratar o projeto legal de incêndio, que quem aprovou esse projeto possa acompanhar essa obra em determinadas etapas dessa obra. Ele não precisa estar full time
na obra do começo ao fim. Mas, de acordo com o cronograma de etapas de construção, esse profissional que fez o projeto de incêndio, ele pode estar acompanhando e te saneando dúvidas, passando características dos equipamentos que devem ser instalados, porque muitos equipamentos requerem certificação adequada. Também não dá para colocar qualquer tipo de equipamento lá. Porque, igual você falou, cada projeto é um projeto. Temos projetos de prédio, simples, temos projetos de flash, que é um pouquinho diferente, de hotel, diferente, de condomínio, está sendo exigido o CLCB agora. Várias variações. A legislação ela vai ser aplicada para cada tipo de ocupação de atividade. Cada tipo de projeto nós temos um tipo de... Medidas de segurança contra incêndio. De medidas contra incêndio. Isso é muito importante, né? Porque tem Praia Grande que vem crescendo muito, no litoral como um todo vem crescendo, né? E agora também está tendo condomínios ali de sistema de flat também, né? Também está tendo bastante flash na Praia Grande. E a questão do flat, a legislação de incêndio ela é bastante criteriosa e rigorosa com relação às medidas de segurança contra incêndio. Então, é muito importante que o empreendedor ele esteja alicerçado de bons profissionais na hora de fazer o dimensionamento desses projetos para que ele, pelo menos, atenda à legislação de incêndio, que é o que se prevê de mínimo. Eu sempre reforço. A legislação, ela prevê o mínimo. Ô, moço, muitas vezes se chama um pouco depois do tempo, né, não? Sempre em última Pode hora. falar aqui, pode falar, né? Sempre, Como é que é isso? Às vezes essa questão profissional do engenheiro ou arquiteto especialista na segurança contra incêndio, ele só é requerido quando deu problema. Ou quando não passou na vistoria, ou quando algum equipamento não funcionou adequadamente, aí vão requerer o profissional. E nesse estágio, de forma criteriosa... O cara quer lançar, né? Quer liberar o prédio. Dificilmente ele vai ter uma facilidade, porque pode haver impactos muito grandes aí, de repente uma falha de um sistema. E o que mais desse. acontece, Múcio? O que é? Equipamento comprado... Na verdade, os equipamentos, eles são adquiridos no mercado. O nosso país é capitalista. Sim. Então, qual que é a tendência da maioria dos empreendedores? É fazer cotações. Eles fazem cotações com diversas empresas, mas eles não pesquisam qual que é a origem daquela empresa, qual que é a experiência do profissional que está oferecendo aquele equipamento. Ou a própria certificação do próprio equipamento também, exatamente, né? Não vão reconhecer isso. E normalmente, as questões de orçamento, eles costumam declinar para aquele que está mais acessível financeiramente para a edificação. E nem sempre o mais barato é o melhor. Com certeza nunca, né? Acho que o mais barato. É uma parte que não compensa economizar. Não compensa porque nenhum incêndio, pequeno. Eu escutei uma frase esses dias, vocês devem falar isso a sua vida inteira, que nenhum incêndio começa grande. Nenhum incêndio começa grande. Então, começa lá da faísquinha. Da faísquinha da onde? Daquele equipamento, daquele material que foi comprado ou sem certificação ou com a falha de execução. Aí, dependendo de como for a característica da edificação, esse incêndio ele pode se propagar rapidamente ou não. É verdade. E quem pode garantir isso? Uma boa assistência técnica durante a execução da obra. Fazendo a análise desse projeto que foi aprovado no Bombeiro, que pode acontecer, como eu expliquei, quando se aprova um projeto legal de incêndio, se prevê o mínimo. Tanto que projetos legais são projetos que apresentam as medidas de segurança contra incêndio em forma de simbologia. Na maioria deles não vem características executivas do sistema. Por exemplo, escada pressurizada. Somente simbologias no projeto legal de incêndio. O que é muito importante durante a obra ou antes de lançar essa obra, se alicerçar de um projeto executivo desse sistema. Isso eu também recomendo para hidrantes, alarme de incêndio, luz de emergência, a questão de porta-corta-fogo, os sistemas que envolvem, e como eu repito, se for comparar com o conjunto da obra, é muito pequeno, é relativamente pequeno o investimento que se faz em segurança contra incêndio, fazendo de maneira adequada e correta, o impacto pode ser menor na hora da vistoria. Bacana, e vale a pena, né? Vale a pena. E vocês acompanham desde o início até a entrega do imóvel, Isso, né? isso. Depende de como é a contratação.
Mas, nós conseguimos dar assistência completa do começo ao fim da obra, desde da parte de anteprojeto, dando assistência ali para quem está idealizando aquela edificação, durante a obra, saneando dúvidas, eventualmente do dando mestre, assessoria mesmo, né? exatamente, assessoria e assistência do mestre, do engenheiro de obra, dando assistência também na hora de fazer a aquisição dos equipamentos. E no Isso final também é também a importante. instalação desses equipamentos, para que ele atendam perfeitamente, além da lei. Ah, legal isso aí a norma. também, hein? Exatamente. Bacana. João, não é só no seu celular que chega a mensagem não, tá? No meu também chegou. É. Não é fogueira não, tá? É Não uma pergunta. não é fogo, é uma hein? pergunta. Bora! Qual que é a diferença do AVCB para o CLCB e de quanto em quanto tempo tem essa renovação? Essa foi uma pergunta de um amigo que mora em condomínio na LCB, Praia é Grande. isso? CLCB. São as chamadas licenças do Corpo de Bombeiros. Basicamente são 3. É o AVCB, o CLCB e o TAACB. TAACB. As mais comuns na sociedade, que a comunidade também ouve falar, é o AVCB e o CLCB. Então são 2 modalidades de licenciamento mais usuais nas regiões, em todo o estado de São Paulo. O AVCB, ele depende da característica da edificação, do tipo de ocupação e da área construída. Normalmente, edificações com área construída acima de 750 metros quadrados de área construída ou altura acima de 12 metros são regularizadas através do AVCB. Essa licença ela só é emitida após uma vistoria do Corpo de Bombeiros. Já o CLCB... E renovado em quanto tempo? A renovação ela varia também de acordo com o tipo de ocupação, que pode girar de 1 a 5 anos. Edifício residencial, exclusivamente residencial, 5 anos, normalmente é emitida a licença do Corpo de Bombeiros. As edificações novas, sem a habitação definitiva, essa licença ela costuma ser emitida para 1 ano. Porque alguns edifícios novos ainda não têm a habitabilidade, não moram pessoas, não tem como você reunir um grupo e treinar a brigada de incêndio para ter o benefício da licença por 5 anos. Tá. Por exemplo, um hotel ou um edifício de escritórios, a licença ela normalmente é emitida por 3 anos. Aí voltando, como você me perguntou, sobre o CLCB. O CLCB é para edificações com área construída menor que 750 metros. Também para algumas ocupações, algumas atividades econômicas. O que essa licença, para que essa licença surgiu? Por que ela veio? Ela veio para facilitar a atividade econômica, desburocratizar a questão da liberação da licença do Corpo de Bombeiros, uma vez que, após a Lei KISS, houve um enrijecimento em nível nacional, no qual o governo federal implantou essa lei, instituiu essa lei, fazendo com que todas as atividades econômicas fossem licenciadas pelo Corpo de Bombeiros. Então, complicado, né? Se fosse Só uma aguardar, tragédia, né? se fosse aguardar todas as edificações serem vistoriadas para aí sim ser liberada a atividade econômica, muitas edificações não iam ter tempo, não iam conseguir abrir o seu negócio, não iam conseguir funcionar. Então, a característica do CLCB entrou nessa legislação de São Paulo e em outros estados, acredito que também tenha, para facilitar a questão da liberação da licença para as atividades econômicas de baixo potencial de risco. Tá, mas aí a responsabilidade acaba por mais que a AVCB a carregue, mas a responsabilidade fica a cargo do engenheiro que foi o responsável pelo projeto e pela execução. Isso aí, Felipe, muito bem. Essa licença ela é emitida de que forma? Com prestação de declarações simples, tudo informatizado, 100% online. Dependendo da área construída, se for acima de 200 metros quadrados, aquela edificação precisará da assistência técnica de um engenheiro ou um arquiteto, no qual, em conjunto com o proprietário, eles se responsabilizarão pelas medidas contra incêndio aplicadas. O bombeiro vai aceitar aquela declaração, aquele formulário onde ele se responsabiliza por essas instalações e vai ser emitida a licença confiando na boa-fé das informações que estão sendo prestadas ali. E o TAACB? Cortou? Cortar. Tá. E o TAACB? É o termo de autorização para a adequação do Corpo de Bombeiros. Para que serve isso aí? Isso aí
Isso não conhecia mesmo. costuma ser emitido em casos onde a edificação ela sofreu uma vistoria do Corpo de Bombeiros. Tá. Existe a necessidade de fazer uma adequação um pouco mais, como eu posso dizer, com mais rigor, com mais equipamentos. Vai precisar fazer um investimento alto em aplicar uma medida de segurança contra incêndio. Então, essa edificação, ela sendo assistida por um profissional, onde ele vai montar um requerimento. Neste requerimento, ele pode propor algumas medidas compensatórias, criar um cronograma de instalação dessas futuras medidas de segurança contra incêndio, solicitar essa apresentação junto ao Corpo de Bombeiros, que vai ser analisado por um colegiado, e esse colegiado, aceitando essa proposta, é emitido o TAACB. Mas onde ele se encaixa? Para todas as edificações. Ah, Para todas as edificações que requeram, claro. São, que requeira, é uma assim, coisa muito mais específica. é específico, mesmo, né? é pontual, não é Tá. algo comum. Não é algo comum. Tá. Então, Depende da medida compensatória. Isso, Mas imaginemos não seria o caso de um hospital, seria o caso de uma situação assim, que onde João, você quer... um belo exemplo. Um hospital que ele, em algum momento, precisou pedir a vistoria do Corpo de Bombeiros. Ele teve comuniques, ou seja, algumas irregularidades. Em contrapartida, esse hospital não pode ficar sem a licença. Aí a equipe técnica de engenharia e arquitetura do hospital, eles apresentam um requerimento junto ao Corpo de Bombeiros, aplicando alguma medida compensatória e um prazo de instalação de equipamentos que vão melhorar a segurança contra incêndio da edificação. Isso é analisado pelo Corpo de Bombeiros e pode ser emitido esse TAACB. Um hospital, não imagina, você tem um incêndio com pacientes que não podem se locomover, é terrível, né? Exatamente. Então seria um caso desse. A legislação, ela prevê diversos remédios para diversas situações que a requeram. Olha, senhor Múcio Luiz da Silva, que aula, hein? Que fantástico. Não hoje, acabou hein? não, a gente vai continuar aqui até... Hoje o programa tem 3 horas. Olha Só aí, com você e vamos com a lá, Rafaela. que é de assunto de interesse, né? Não, é que a gente falou o Múcio falou da parte de AVCB que tem que ter um acompanhamento, e a gente falou de ABITS para entregar uma obra, né? Para o cliente final, temos que ter um ABITS. Só que caso o bombeiro vá lá fazer uma vistoria numa edificação e dê algum comunicado, fala, ó João, essa obra aqui não dá para ser entregue, você foi reprovado no AVCB. Como que é feito? O que acontece, Felipe? Eu sou um entusiasta da área de segurança contra incêndios. Então, às vezes até me entristece um pouco quando a edificação ela até recebe um comuniques. Eu sei que é comum na nossa área técnica esse termo de comuniques, mas para quem não acompanha ou não tem muita ideia, o comuniques é quando há uma reprovação de algum item Que não atendeu a norma. Normalmente, como uma edificação ela é bem assistida, do começo ao fim, dificilmente vai haver um comuniques. Então, quando acontece um comuniques, me entristece muito, porque em algum momento houve uma falha. Bacana. Ou a não participação de um profissional, Ou não contratação. ou a instalação de algum equipamento equivocado. Qual que é o remédio? Qual que é o recurso? O recurso, primeiro, é tomar ciência desse comuniques, verificar qual foi o item que não foi atendido e trabalhar em cima dele. É um comuniques que causou um impacto na legislação, ou seja, eu estou diante de uma impossibilidade técnica de atender esse comuniques, aí eu tenho que buscar outros remédios. Agora, se forem detalhes simples, é só corrigir e solicitar um retorno de vistoria. Tem muitas medidas compensatórias, né? É isso aí, Felipe. Caso tenha algum comunique, não atendeu em determinado assunto, determinado equipamento. Então pode ser que tenha um outro remédio. Essa pergunta eu fiz para tranquilizar, porque o engenheiro cidadania, tanto o profissional quanto o comprador do imóvel, que às vezes vai falar, o ABITS do prédio não saiu porque não tem medida contra incêndio, não tem o AVCB não saiu, o meu prédio vai pegar fogo. Não é assim. Exatamente. Existe feita uma análise e é feita a medida compensatória. Ô, Rafaela, eu posso passar lá na empresa, pedir uma orientação ou fazer um comentário e você já dá uma certa
orientada assim para o construtor, o pequeno, médio construtor? Isso acontece muito até, né? Com certeza, e o que eu não souber, eu vou procurar saber para poder atender também. Difícil, com um professor desse do lado aqui, meu E os Deus amigos do de céu. faculdade, João, fazendo um trabalho com ela, né? Olha, Tudo dela. programa bom é programa que vai rápido, acaba Isso aí. rápido, a gente nem sente passar. Para mim, foi uma grande aula que vocês deram aqui. Acho que a gente tem muito, com certeza, tem outros aspectos e assuntos para a gente conversar. Podemos trazer pautas, com E certeza. nós precisamos realmente desses esclarecimentos, a população precisa desses esclarecimentos, o empresário também, né? E as autoridades, que a gente tem que sempre estar também lembrando eles, também alertando. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. E, novamente, o Múcio Luiz da Silva, o nosso querido Múcio. Obrigado. A sua filha se formando já em engenharia, a Rafaela Beatriz dos Santos Silva também. E eu fico contente desses esclarecimentos que vocês deram no nosso programa. Fica aqui, né, o convite, né, Felipe? Sim, já vou fazer um convite aqui Ah, ao Múcio para que ele possa vir aqui com Pedro Alexandre Simões, meu amigaço, olha que legal, hein? engenheiro, Legal. parceiraço. É? Porque os dois juntos vai dar. A gente não vai precisar falar nada, vai dar Já jogo. está aí o desafio Vamos lançado lá. e com certeza o professor aqui vai aceitar. Gente, prazer ter vocês novamente aqui no nosso programa e aguardem, vem muita coisa boa por aí, tá Valeu, bom? pessoal. Um abraço. Boa noite. Grande Tchau, boa sucesso. noite.